senadores e senadoras. Vossa Senhoria tem inicialmente mais 10 minutos iniciais, mas, se preciso, use todos os seus... Senador Paulo Rocha, presidente desta CPI, senador Ricardo Ferraço, relator, senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente, senhores senadores, senhoras senadores, senhoras e senhores. Primeiramente, eu quero dizer que, com muita honra, recebi o convite formulado por esta CPI, em virtude de requerimento do senador Randolfo Rodrigues, para expor nesta casa e trazer algum subsídio, no limite dos meus conhecimentos, para que esta CPI tenha bom resultado. E vou fazer apenas um comentário muito breve, inicial, e, a partir daí, ficar à disposição para responder questões específicas. Vou falar, primeiramente, uma questão que interessa a todos e que é uma questão, talvez, central nesta CPI. Disse muito bem o senador Ricardo Ferraço, em intervenção que fez no curso desta sessão, que, em tese, não existe nada errado que uma empresa brasileira tenha depósito no exterior. Em tese, não existe nada errado. Pode existir algo errado em 3 situações. Primeiro, quando se trata de um depósito efetuado sem que tenha sido declarado ao fisco. Isto é uma possibilidade. E aí nós remetemos à sonegação fiscal, à omissão de receitas, a crimes contra a ordem tributária. Isto é uma questão. Uma outra, independente, que pode ser cumulativa, é de que, ainda que tenha sido declarado a receita, tenha sido feita não por intermédio do sistema financeiro. E aí nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando aqui de crimes contra o sistema financeiro, que é a chamada evasão de divisas. Isto é um outro assunto. E tem um terceiro, que é diferente dos 2 primeiros, é que a origem do recurso pode ser ilícita. Pode decorrer de corrupção, pode decorrer de narcotráfico, enfim, de qualquer outra situação que seja tipificada como crime. Então, são 3 situações distintas. Portanto, eu posso ter uma pessoa que declarou, que remeteu pelas vias normais das instituições supervisionadas pelo Banco Central e que, entretanto, a origem seja ilícita. Ou posso ter qualquer tipo de combinação dessas situações. Então, é importante distinguir, primeiramente, esses 2 pontos. Segunda questão que eu queria observar aqui é de respeito à questão do que se chama decadência. Decadência é um instituto previsto na legislação tributária que qualifica, que define a competência da autoridade fiscal para fazer um lançamento. Então, existe um prazo decadencial, que é o prazo que tem o fisco para fazer um lançamento. A questão que esse prazo é um prazo de 5 anos que é contado de forma distintas em função da natureza do lançamento. Mas sempre 5 anos com o prazo inicial contado, como eu disse, de forma distinta. A questão que se põe é o seguinte: se aplica em qualquer situação? Nós vemos aqui depósitos de 2007. Vamos buscar um esclarecimento à luz da legislação pertinente. O artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional diz: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Noutra linha de raciocínio,
se toma o artigo 173 do Código Tributário Nacional. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Inciso 1. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. Da data em que se torna definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Os que defendem a tese da prevalência absoluta do prazo de 5 anos tomam por fundamento o que está exposto no artigo 173. E tenho que reconhecer que essa é a posição majoritária na jurisprudência. Quando eu disse majoritária, eu quis dizer também que não é uma jurisprudência pacífica em torno do assunto. Agora eu faço minha leitura. Eu entendo que não se aplica esse artigo 173, porque eu tenho que fazer uma leitura conjunta dos dois artigos, o 150 e o 173, e a ressalva constante da parte final do parágrafo 4º do artigo 150, quando fala de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, diz que aí não se aplica esse prazo de 5 anos. Eu repito, a bem da verdade, que essa é uma posição minoritária na jurisprudência. Mas não há uma posição, como eu disse, pacificada em torno da prevalência absoluta do prazo de 5 anos. Aí eu vou voltar agora a raciocinar. De que é que nós estamos falando? Estamos falando de um sistema de homologação. Um sistema tributário de homologação quer dizer o seguinte: o contribuinte faz o autolançamento. Faz o autolançamento, quer dizer, ele faz uma declaração onde diz o que deve e o que não deve ao fisco. O fisco, então, pode, a qualquer tempo, nesse prazo de 5 anos, iniciar um procedimento de fiscalização, ou não. Se não faz esse procedimento de fiscalização, seja porque anuiu quanto à declaração do contribuinte, seja por inépcia ou qualquer outra razão, está tacitamente homologada a declaração. Isto é feito em nome do princípio da eficiência, em nome da segurança jurídica. Mas aí tem um ponto. Como se pode pedir ao fisco que homologue o que ele não conhece? Ou seja, o que não foi declarado, o que não foi dito. Então, não há homologação do que não foi dito. Então, no meu entender, e esse ponto que eu defendo aqui, é que, nesse caso específico, de existência comprovada de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo se inicia a partir do conhecimento por parte do fisco, e não a partir, portanto, do fato gerador, mas sim do conhecimento do fisco. Porque não haveria, seria uma inconsistência em si, não haveria como ele homologar tacitamente o que não foi dito, o que não se conhece. Bom, e vou dar exemplos disso. Vamos imaginar que alguém praticou dolo, praticou uma fraude, praticou uma simulação, não declarou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Enfim, um prazo superior a 5 anos. Mais adiante, ele vai adquirir um patrimônio e faz uso daquilo que ele omitiu. Então, a questão que se põe é o seguinte: e o que ele adquiriu? Agora, com esse rendimento que foi omitido, que foi objeto de sonegação, é lícito? O fisco pode aceitar? No limite, de forma caricata, me permita a expressão um pouco mais livre, o fisco se converteria numa lavanderia. Ele estaria usando o fisco para lavar o dinheiro, para dar legitimidade àquilo que não é legítimo. E aí eu sigo com outra, em defesa do que eu estou defendendo aqui, reconhecendo que não se trata de uma jurisprudência majoritária, eu cito a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 3, do seguinte teor:
nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. O TCU estaria submetido à regra do artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, tendo-se garantido o contraditório, ampla defesa, etc., etc. Mas não pode o TCU, por exemplo, ao apreciar uma postulação de aposentadoria, dar como legítimo o recebimento de um vencimento, de um honorário, de uma remuneração que é tida, e ele não conhecia, como ilegítima. Ou seja, o prazo aplicável agora ao Tribunal de Contas da União é contado a partir do conhecimento que teve o Tribunal de Contas da União, não a partir do momento em que a pessoa passou a perceber, por suposto, por hipótese, receber ilicitamente uma remuneração. Isso constitui súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É, portanto, para dizer que eu entendo que há interesse fiscal nos assuntos que estão sendo tratados nesta comissão e, portanto, compete, feitas as devidas, os devidos cuidados por parte do fisco, compete ao fisco examinar e, se for o caso, abrir um procedimento de fiscalização em relação àquelas situações, àqueles casos onde possa configurar uma sonegação de impostos. Dito isso, eu fico à disposição dos senhores e senhoras senadoras e senadores para que possa responder. Agradeço ao senhor Everardo Maciel a sua exposição inicial e então solicito ao nosso convidado, que agora fique à disposição do relator e dos demais membros dessa CPI para os questionamentos e indagações. Como é de ordem e de praxe, iniciamos então os questionamentos por parte do nosso relator, senador Ricardo Ferraço, na forma que ele achar melhor para conduzir as suas perguntas ao nosso convidado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, eu desejo, como minhas primeiras palavras, agradecer muito a presença e a disponibilidade voluntária do professor Everardo Maciel para contribuir com esse processo investigatório que tem, a meu juízo, o professor Everardo Maciel, não apenas o dever e a prerrogativa constitucional da investigação em relação aos fatos, mas quero crer também que, ao fim e ao cabo, esta comissão poderá estar contribuindo para eventuais aperfeiçoamentos e aprimoramentos, até mesmo à luz do direito comparado. E aí, considerando a característica do nosso país, que nós possamos estar, inclusive, incorporando em nosso marco legal regras, leis, regulamentos, portarias, enfim, que tenham tido êxito em outros países. Até porque o tema objeto desta comissão, ele não é novo. Pelo menos desde 2008, que alguns países estão trabalhando de maneira afirmativa na investigação desses fatos, e alguns países conseguiram efetivo sucesso na repatriação, uma vez que confirmaram as denúncias feitas pelo ex-funcionário do HSBC, o senhor Falciani, considerando, inclusive, uma questão que para nós é essencial, professor Everardo Maciel,
e eu gostaria de obter um comentário de Vossa Senhoria a esse respeito. A nossa legislação, ela vê com muita restrição a consideração de provas que são obtidas ilegalmente. A velha tese do fruto envenenado. Outros países trabalham com outros marcos e com outras referências e não faz restrição à origem do fato. Se é lícito ou não, investiga o fato e chega às suas conclusões. Mas essa é uma questão central para essa comissão, para que nós não sejamos aqui ingênuos úteis e não tenhamos a cautela e a responsabilidade necessária com esse fato, que poderá se traduzir em nulo de pleno direito, à medida em que nós não obtivermos de forma legal as informações, e as informações estão sob tutela do Ministério da Justiça do Estado francês, que já disponibilizou essas informações para outros países. E, portanto, nós estamos buscando e aprovamos nessa reunião dois requerimentos. Um requerimento em que nós nos dirigimos diretamente à autoridade competente da República Francesa, para que ela possa, à luz da Constituição brasileira e dos acordos internacionais de cooperação que o nosso país tem com a França, disponibilizar essas informações de forma legal, para que esta informação com origem legal, acolhida pelo Estado francês, possa servir de base e de plataforma para as nossas investigações. Mas não fizemos apenas não tomamos apenas essa providência, nós também solicitamos ao Ministério da Justiça, que tem a Secretaria Nacional de Justiça, competência para também fazê-lo, para que essas informações possam ser disponibilizadas para essa comissão. Essa é a questão, a meu juízo, que deve servir de preliminar para que as nossas investigações possam seguir adiante. Eu gostaria, portanto, de merecer uma consideração de Vossa Senhoria, não apenas como professor, mas Vossa Excelência foi ex-secretário-geral da Receita Federal, Vossa Excelência conviveu, evidentemente, com aspectos dessa natureza, pelo trabalho objetivo da Secretaria. Eu gostaria de merecer, a esse momento, uma observação de Vossa Senhoria a respeito disso que estou aqui a questionar, não a questionar, a pedir sua manifestação, se na sua visão, se na experiência de Vossa Senhoria, esse é o caminho mesmo para que nós possamos dar ampla legalidade às ações dessa comissão. Senador Ferraço, Vossa Excelência feriu uma questão central. A teoria do fruto envenenado é mais próprio do direito penal e os penalistas podem melhor falar sobre isso. Mas na área, essa questão também, circunstancialmente, incide na área tributária. E eu chamo a atenção. Como eu disse, volto a salientar, quando nós falamos a aplicação ou a exceção aos 5 anos do princípio da decadência, requer que estejamos diante de simulação, fraude ou dolo comprovados. Ou seja, há necessidade de prova. Nesse caso, compete ao Estado, compete à autoridade fiscal fazer prova disto. Sem a prova, definitivamente não existe o assunto. E essa prova, como é óbvio, há que ser uma prova obtida pelos meios legais, uma prova, portanto, lícita. E, desta forma, o caminho adequado é o Brasil fazer uso do tratado que nós temos para prevenção da bitributação com o Estado francês e, dessa forma, solicitar as informações que estão na posse do Estado francês, que, no meu entender, é uma prova lícita, é uma prova oferecida por um Estado e, nesse caso, pode dar curso à investigação. Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, há um assunto que também Vossa Excelência abordou muito
muito lateralmente, que foi a questão da repatriação. Veja bem, a área fiscal não cuida de repatriação. Pode produzir até um efeito equivalente à repatriação, mas não é repatriação. Pode produzir uma multa tal que tem um valor equivalente ao que seria repatriado, mas não é repatriação. A repatriação está em outras esferas. Aí se refere à questão, eventualmente, de crimes contra o sistema financeiro ou outras formas de crime. Esse seria a questão de repatriação. Agora, uma multa de 75% é aplicada sobre um valor não declarado, com os encargos, evidentemente, que produz um efeito equivalente a uma repatriação, sem ser a repatriação. Então, é uma sutileza que eu acho que eu faço questão de esclarecer. Esta não é uma matéria que se inscreve no domínio fiscal, no âmbito fiscal. Agora, a forma é essa. Nós temos, com muitos países do mundo, temos tratados para a prevenção da bitributação com a previsão de cooperação entre as autoridades fiscais. Países muito importantes, poucos não têm tratado com o Brasil. E eu destaco, dentre eles, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suíça e a Alemanha, e cada um por um motivo completamente diferente. A Alemanha, por uma disputa sobre a tese do que vem a ser transfer price, que é uma matéria muito técnica, que eu não vou abordar aqui, para legislação alemã e para a legislação brasileira. Portanto, tem um fundamento técnico. A Suíça, porque jamais se dispôs a colaborar com qualquer tipo de informação, de qualquer natureza, sobre essa matéria. É muito conhecido um livro famoso que é A Suíça Lava Mais Branco, que deu enorme confusão na Europa nos últimos anos, mas foi assim, levou ao extremo a questão do sigilo bancário, que só foi rompido, de fato, quando se fez os Estados Unidos questionaram os depósitos de judeus na época do Holocausto, que estavam em mão de banco suíço, congelados. Então, quando houve a primeira fratura nessa sólida resistência a qualquer tipo de informação protegida por sigilo bancário. De resto, os Estados Unidos e o Reino Unido, há também uma discussão quase insuperável em relação também a outras questões técnicas envolvendo o chamado tax sparing, que o Brasil exigia que os Estados Unidos não aceitavam, e desde então há uma má vontade enorme por parte dos Estados Unidos para celebrar qualquer tipo de acordo dessa natureza. A última delas, quando estavam prestes a assinar, eu recebi um comunicado do fisco americano, do IRS, pedindo que eu mandaria uma carta assegurando que o Congresso Nacional iria aprovar um tratado de bitributação, que eu considerei uma questão, uma informação onde claramente está dito que ele não queria o acordo de bitributação. Era uma maneira indireta, até provocativa, até fora de propósito, para dizer que não queria o tratado de bitributação. Então, a pista é fazer a comprovação junto às autoridades francesas. Esse tema remete a outro. Essa questão é uma questão que não é hoje mais uma questão do Brasil ou de qualquer outro país. O mundo inteiro está se queixando disso. Está se queixando disso, e foi por essa razão que, em julho de 2013, em São Petersburgo, os presidentes do Banco Central e ministros da Fazenda do G20 assinaram, por unanimidade, um acordo em que delegava a competência à OCDE para elaborar estudos tratando, dentre outros, dessa matéria. E isto foi referendado em julho do mesmo ano, no Moscou, pelos chefes de Estado do G20. Isto é algo que está em curso. A expectativa é que termine no final do ano. De informação a CREDEM. Espero que tenha respondido a indagação de Vossa Excelência. É nesse sentido, inclusive, que nós estamos solicitando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, professor Everardo Maciel, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, informações a respeito
do processamento e do devido debate da homologação deste acordo que não foi ainda consolidado pelo Estado brasileiro. Acordo? O acordo do G20? Sim, do G20. Ainda demora, senador. Não, o acordo já está no Congresso, está em estudos, está em análise na Comissão de Relações Exteriores e, posteriormente, vem a análise do Senado Federal. Nós estamos tentando acelerar exatamente este acordo na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para que a Comissão de Relações Exteriores do Senado e posteriormente o plenário possa homologar, porque esses acordos internacionais eles dependem pela legislação brasileira de acordo congressual, mas em linha com o que Vossa Excelência, Vossa Senhoria acaba de afirmar, para que nós tenhamos também essa ferramenta como forma de atuar. E me chama a atenção, de maneira positiva, quer dizer, ainda que nós tenhamos tratado de forma lateral, porque essa é uma tarefa, a repatriação, é verdade, do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, que envolve questões penais, mas Vossa Senhoria sinaliza um caminho interessante, importante para a Receita Federal, à medida em que for constatado a omissão da declaração de uma conta bancária no exterior, em que a Receita Federal pode cobrar, deve cobrar, terá que cobrar, sim, 27,5% sobre o saldo encontrado no outro país. E, além disso, a multa de ofício aplicável, cuja alíquota é de 75% sobre o imposto devido. E caso esses casos sempre sejam relacionados a dolo, fraude ou simulação, essa multa é agravada e o percentual sobe para 150% sobre o imposto pago, o que pode representar uma estratégia efetiva por parte da Receita Federal, que pode equivaler, ou terá equivalência, enfim, da repatriação, uma vez identificado o delito que está aqui colocado. É interessante essa questão. Na opinião de Vossa Senhoria, falta algum tipo de acordo específico de cooperação fiscal entre o Brasil e a Suíça para levarmos adiante investigações da Receita e do Banco Central em casos como esse do HSBC? Porque o natural seria que nós estivéssemos nos dirigindo à Suíça para a obtenção dessas informações. Pela vivência de Vossa Senhoria, quais são os gargalos para a superação deste acordo entre o Brasil e a Suíça, considerando que são países que mantêm relações diplomáticas absolutamente estáveis? Pois não, senador. Porque essa é uma contribuição que nós podemos dar ao fim e ao cabo, que é sugerir ao Estado brasileiro que se esforce na direção de buscar mecanismos que possam facilitar essa cooperação direta, ou seja, nós não teríamos que fazer triangulação com a República Francesa para obtermos essa informação de um banco sediado na Suíça. Bom, há fatos novos, senador, que podem iluminar algum tipo de solução nesse campo. Mas posso dizer com precisão o seguinte: a Suíça nunca aceitou fazer esse tipo de acordo, porque aceitaria qualquer acordo desde que não envolvesse troca de informações protegida por sigilo fiscal bancário. Ou seja, em outras palavras, não tem acordo. Então, a Suíça sempre se manteve absolutamente fechada a qualquer possibilidade de entendimento dessa matéria. Qualquer país? Qualquer país. A Suíça manteve-se fechada. Não há fatos novos. Eu disse, desde do conhecido episódio dos judeus, dos depósitos de judeus na Suíça e da pressão política dos Estados Unidos para que abrisse algumas informações, a Suíça tem evoluído nesse campo. Mas não estou seguro que ela esteja suficientemente aberta para fazer troca de informações. O autor conhecido por Jan Ziegler escreveu o livro famoso A Suíça Lava Mais Branco. Quer dizer, a Suíça é o mais antigo paraíso fiscal do mundo. Então, é muito difícil uma negociação com o suíço que fez disso um ativo. Elas não aceitam qualquer tipo de discussão desse tipo. Se Vossa Excelência me permite uma sugestão dentro desse campo,
O que talvez fosse interessante era ou ter uma reunião, ou fazer um convite ao embaixador da Suíça, para que ele decline da vontade ou do interesse ou de suas limitações para celebrar um acordo para prevenção da bitributação e troca de informações entre o governo brasileiro e o governo suíço. Com base nessa excepcional sugestão dada pelo nosso professor Everardo Maciel, eu vou solicitar a nossa assessoria que possa organizar um convite à Sua Excelência, o embaixador da Suíça no Brasil, mesmo considerando que ele tenha imunidade diplomática para aceitar ou não, mas o convite é um convite e quem sabe nós possamos fazer um debate como esse, até porque esse tipo de conduta não deve estar contribuindo para a reputação, vamos assim dizer, desse extraordinário país que nós temos uma profunda admiração, mas vamos convidar o embaixador ou vamos fazer um diálogo com ele a respeito, e também com a chancelaria brasileira, quero crer, para conhecermos os esforços que o país tem feito na direção de construir mecanismos que possam facilitar a investigação desses fatos. Senador, me permite só fazer um acréscimo. Uma coisa que eu sempre me queixei muito quando estava à frente da Receita é a extrema lentidão com que os acordos são discutidos, os acordos são encaminhados para homologação no Congresso e a demora no próprio Congresso para a homologação dos acordos. Isso é uma tarefa que às vezes envolvia 4 anos. É inimaginável. Como? E até mais. Assim, 4 anos, eu estou dizendo, ou mais que isso. Quando é uma coisa relativamente simples, do tipo... sim ou não, quer dizer, são acordos mais ou menos convencionais. Hoje tem modelos de acordo, são o modelo da ONU, tem o modelo da OCDE, são modelos mais ou menos uniformes no mundo inteiro. Então não tem muitos detalhes em relação a isso. Então isso é uma coisa que precisava. Nos Estados Unidos foi levantada a ideia, não foi aprovado, a ideia em relação a esse acordo do fast track, o acordo rápido, da autorização imediata para fazer esse tipo de coisa. Eu sugiro, não sei, não estou dando uma sugestão concreta, apenas um ponto para reflexão, de pensar algo que desse celeridade à assinatura desses acordos e o exame e aprovação no âmbito do Congresso. Não, Vossa Senhoria está absolutamente correta e nós aprovamos aqui ano passado, inclusive no Senado, uma espécie de fast track para esses acordos, à medida em que todos os acordos eles passaram a ser objeto, a serem encaminhados ao Congresso por regime de urgência. Ou seja, uma lei que dá à Presidência da República a prerrogativa de, em se tratando de acordo internacional, até porque não são acordos que os presidentes fazem, são acordos em que os Estados nacionais fazem entre si. A partir da votação desta lei já no Senado, que está na Câmara, esses acordos tramitariam em regime de urgência, o que seria uma espécie de fast track, dada a necessidade e a prioridade. Outra questão que eu queria perguntar à Vossa Senhoria é o seguinte: nós observamos que, nessa investigação que estamos fazendo, a extraordinária identificação da presença das conhecidas empresas chamadas de offshore. Muitos desses recursos chegaram até a conta corrente no HSBC na Suíça através dessas offshore. Em sua larga experiência no campo tributário, fiscal, enfim, o senhor encontrou alguma fórmula capaz de sondar operações em paraísos fiscais mediadas pela abertura dessas empresas conhecidas como offshore, dedicadas na prática a ocultar a identidade de titulares em contas bancárias no exterior? Nesse sentido, qual seria, na avaliação de Vossa Senhoria, o papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a ser desempenhado no futuro de modo a monitorar operações de brasileiros no exterior lesivas ao interesse público que se prevalecem dessa forma triangular de remessa de recursos, legal ou ilegal, através desses escritórios que ocultam na prática, a origem da titularidade dessas contas correntes? Senador, offshore em si, nós não podemos maldizer a palavra. Atividades offshore são indispensáveis se o Brasil pretende.
Mas usualmente se emprega offshore para dizer o offshore que não presta. Eu compreendia o alcance da observação de Vossa Excelência para dizer o offshore, que na verdade é uma atividade ilícita. Porque offshore, toda multinacional tem atividades offshore, isso é da natureza da atividade. Agora, da atividade ilícita. Da atividade ilícita, nós temos as seguintes questões postas. Uma, o Brasil, desde 1995, passou a tributar a renda das empresas no Brasil em regime chamado de bases universais, ou bases mundiais. Até então, o Brasil tributava em bases territoriais. Quero dizer, uma empresa brasileira, tendo coligadas no exterior, era tributada tão somente pelos resultados auferidos no país. Desde 1995, 96, a lei é de 95, o Brasil tributa os resultados onshore e os resultados offshore, deduzindo, convenientemente, aquilo que foi pago no exterior. Então, é a chamada tributação em bases mundiais, que é hoje um objeto também de uma polêmica grande nos fóruns tributários do mundo, de como é que deve ser o alcance, como deve ser isso. Mas o Brasil tributa. O Brasil é o único país do mundo que define de forma objetiva o que é paraíso fiscal. Quando fizemos isso e dissemos paraíso fiscal, é todo aquele país ou dependência de país que tributa a renda corporativa, ou seja, a renda das pessoas jurídicas, com a alíquota menor ou inferior a 20%. Esse é o caso da Suíça? Suíça não, Suíça tributa mais. Não por isso, eu vou dizer depois a segunda condição. Então, essa originalmente era isto. E eu fui criticado muito quando propus isso, porque me perguntavam por que 20%? Não, 20% não foi objeto de um sorteio. Ele foi um objeto de verificar qual uma alíquota modal e verificar a partir daquilo o que era conhecido, vamos chamar assim, não formalmente como paraíso fiscal, para que pudesse enquadrar o paraíso fiscal. Nenhum outro país define paraíso fiscal de maneira formal, como faz o Brasil. Quando as críticas que eu recebi no exterior, eu sempre respondia, me ofereça um critério melhor que eu substituo. E ninguém tinha critério melhor. A OCDE faz lista de paraíso fiscal, mas a lista de paraíso fiscal é aquilo que foi arbitrariamente definido como paraíso fiscal. Não é necessariamente um paraíso fiscal. Mas a definição de um paraíso fiscal, aí tem um ato declaratório do secretário da Receita, dizendo quais são os países, e o primeiro ato fui eu quem editei, que são classificados como paraísos fiscais. Também estabelece, vamos chamar assim, restrições para paraísos fiscais. Qualquer pessoa pode ter um negócio no paraíso fiscal, ninguém está impedido disso. Mas no Brasil, se você faz, por exemplo, uma remessa para o exterior com retenção na fonte, a retenção modal é 15%, exceto para paraíso fiscal, que é 25%. Ou seja, tem uma retenção agravada. Regras de preço de transferência. Preço de transferência é a utilização de mecanismos entre empresas coligadas para reduzir o imposto de renda no outro país. Então, existem regras bem definidas, que eu não vou entrar em detalhe. Nós temos, sim, e sempre se diz, empresas coligadas. No Brasil, nós dissemos coligadas ou quando a outra empresa estiver no paraíso fiscal, coligada ou não. Portanto, com restrições bem definidas. Em seguida, senador Randolph, se acrescentou aos países que têm segredo na sua composição societária ou não fornecem informações dessa natureza, que também são classificáveis como paraísos fiscais. O nome de paraíso... Nesse segundo caso, só está a Suíça ou tem... uma lista enorme. Há lugares que tenho certeza, muito provavelmente, nenhum de Vossa Excelência tem nem noção do que é que se exista, que eu próprio nunca tinha ouvido falar. Tem região da Itália que tem o nome de Campione d'Italia, que é um paraíso fiscal. Eu, honestamente, nunca tinha ouvido falar nesse lugar. Dentro dos Estados Unidos, tem paraíso fiscal. O estado de Delaware é um paraíso fiscal, dentro dos Estados Unidos. Paraísos fiscais, boa parte deles são dependências do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Quem olhar paraíso fiscal vai encontrar as Ilhas Cayman, as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Turque e Caicos, as Ilhas do Canal, Channel Island, a Man Island. A Channel Island diz que não é nem do Reino Unido, é da Rainha da Inglaterra. Marshall também. Quem? Ilhas Marshall. Marshall, sim. Então, tem uma lista enorme. Então, a maioria delas, por isso mesmo,
é que qualquer iniciativa tomada particularmente pela Alemanha e pela França, no sentido de enfrentar essas questões, encontra uma posição cerrada dos Estados Unidos e, sobretudo, do Reino Unido. Porque eles são os verdadeiros usuários, os beneficiários desses paraísos fiscais. E enquanto isto não foi enfrentado objetivamente, é dificílima o rastreamento de recursos dessa natureza. A única coisa que nós podemos fazer, já fazemos, é dizer o seguinte: se na outra ponta tem um paraíso fiscal, eu trato diferente. Mas daí para diante eu já não consigo ver nada, porque existe uma nuvem fechando, porque do paraíso fiscal não informa nada. Quer dizer, negócios feitos em Ilhas Cayman são caixas postais. Como realmente acontecia em relação a Portugal, nós tínhamos um acordo de bitributação com Portugal que dava um tratamento preferencial para investimentos na Ilha da Madeira. E, de repente, na Receita Federal, eu comecei a observar a criação de inúmeras associações de investidores brasileiros na Ilha da Madeira, o que me produziu uma certa desconfiança, o que depois passei a constatar que eram a existência de caixas postais de empresas brasileiras sendo beneficiadas pela Ilha da Madeira. Razão pela qual eu propus e denunciei o acordo com Portugal. Fui muito criticado por isso. E aí, com o apoio do primeiro-ministro português, nós refizemos um acordo, agora em Brasas Limpas. Evidentemente, eu não sou uma pessoa muito benquista na Ilha da Madeira. Só para o que vem a ser a caixa postal, não me ficou claro. A caixa postal é literalmente? P.O. Box. Então, não tem nada. Algo absolutamente impessoal. Não, imaterial. Imaterial, sim. Imaterial. Imaterial. Não existe. Então, a filial da empresa XYZ na Ilha da Madeira. Caixa postal número 25. Então, não é nada. Ou seja, é um instrumento utilizado nessa certa hipocrisia internacional para fraudar o fisco. A Suíça chegava a dizer o seguinte: podemos admitir prestar informações quando envolvam crime ou terrorismo. Agora, sonegação fiscal, não. Ostensivamente, sonegação fiscal, não. Para isso é um problema do outro lado. Essa certa indiferença, essa postura de nenhuma colaboração por parte de inúmeros países industrializados e também uma certa indiferença por instituições financeiras, na qual eu não tenho nada a ver com isso, tenho apenas que guardar os recursos do meu cliente. Investigação é do outro. Ou seja, a falta de solidariedade em função de compromissos morais. Falta responsabilidade social e moral em relação a esses países e essas instituições para tratar isso como uma questão, portanto, de interesse internacional, mundial, em lugar de interesse de grupos privilegiados. Mas na avaliação de Vossa Senhoria, quais são as duas ou três ou quatro motivações que levam uma pessoa física ou uma pessoa jurídica a fazerem uma triangulação com qualquer desses escritórios de advocacia offshore em qualquer desses países para fazerem suas remessas para essas contas correntes? Tem todo tipo de motivação. Tem uma que pode ter um interesse, um propósito estritamente negocial, comercial. Quer dizer, pode ser apenas isso. Mas não é o usual. Quer dizer, para usar uma expressão conhecida nessa casa, realmente não me lembro se foi de Ulisses Guimarães ou de outro parlamentar, ninguém vai ao Rubicão para beber água, né? Da mesma forma, ninguém vai a paraíso fiscal fazer lazer. Quer dizer, quem vai a um paraíso fiscal já tem uma certa, vamos dizer, em princípio, alguma coisa que é sujeito já a algum tipo de desconfiança. Entretanto, como é o raciocínio deles? Se não for ilegal, eu posso. Aí nós passamos a lidar com outro fenômeno complexo, que é o fenômeno da elisão ou elusão fiscal, que é aquilo que você pratica, um ato ou negócio jurídico realizado com a finalidade de evitar, postergar ou reduzir o pagamento de impostos, com a exclusiva finalidade, digo melhor. E isto é uma prática mundial. E do ponto de vista da legislação brasileira, existe algum aprimoramento, algum aperfeiçoamento que faria sentido para que nós inibíssemos esse tipo de triangulação
considerando que essa triangulação, na sua origem, já levanta algum tipo de suspeita na afirmação de Vossa Senhoria que ninguém vai fazer lazer em paraíso fiscal? Bom, deixe-me dizer, talvez vou aqui propor sem a responsabilidade de quem está na frente da Receita, portanto, como observador, apenas como... Eu creio que algumas coisas podem ser feitas. Quem sabe agravar a alíquota das remessas para paraísos fiscais. Isso poderia ser uma coisa... Ou seja, se ele não vai pagar imposto lá, que pague aqui. Pode fazer o que quiser, mas paga o imposto aqui. Quer dizer, essa é uma possibilidade. Ou seja, nós temos a alíquota hoje de 25%. Poderia levar essa é uma maneira objetiva. Além disso, teria outras medidas? Outras, em relação especificamente à questão da evasão ou de que, assim, para não ficar muito aberto. Para que pudesse coibir esse mecanismo nos paraísos fiscais. Há questões que, por exemplo, eu vou citar uma aqui, mas não pretendendo esgotar o assunto, mas que me ocorre nesse instante. Nós temos uma polêmica em torno da decadência ante a situação de simulação, fraude ou dolo. Nós estamos falando do artigo 150 do Código Tributário Nacional. Então, quando estamos falando do artigo 150 do Código Tributário Nacional, com o cuidado, uma redação que tem que ser muito cuidadosa, de oferecer natureza interpretativa e procedimental a um artigo, deixa essa matéria completamente esclarecida. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, porque os indicativos são de que brasileiros com mais de 50 milhões de dólares nas contas correntes do HSBC teriam usado nesse episódio 97 contas de 68 offshores. Isso chama atenção pela elevada incidência de brasileiros, e evidentemente será alvo da nossa investigação, se utilizaram desses mecanismos. Ou seja, a pergunta é a razão da utilização desses mecanismos e dessas contas, que de per si chama atenção. Mas eu, por hora, senhor presidente, até para compartilhar com os nossos colegas da comissão, eu vou ficar por aqui. Me permite, senador, apenas para concluir o meu raciocínio, Vossa Excelência, juntamente com o senador Randolph, me perguntou que medidas. Eu sugeri uma medida que seria esse esclarecimento, que seria algo que seria importante. Qual é o grande procedimento para escapar de tudo isso? Grandes receitas, grandes rendas de grandes empresas, ninguém opera pela via da sonegação, não. Esse não é o caminho. O caminho é da elisão fiscal, que é o chamado planejamento tributário, que o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional já admitiu a possibilidade de desconsideração pela autoridade administrativa do ato ou negócio jurídico feito com exclusiva finalidade de evitar, postergar ou reduzir o pagamento de impostos. Porém, e muito cuidadosamente, diz esse artigo, observados procedimentos estabelecidos em lei. Porque os procedimentos, como nós estamos na área da fronteira, ele tem que ser procedimentos muito cuidadosos, muito cautelosos. E é por esse caminho que vai. E o que é que ocorre em relação a isso? Aprovada essa mudança, que consta da Lei Complementar 104 de 2001, por uma proposição, à época que eu estava na Receita Federal, em 2002, por meio da medida provisória 66, de final de agosto, não me lembro agora do dia preciso, de 2002, nós propusemos a instituição desses procedimentos. Era final de governo, o Congresso rejeitou os procedimentos. Hoje nós vivemos numa zona cinzenta, ou seja, não fica claro nada. E se a elisão gosta da sombra, gosta do escuro, daquela situação de zona cinzenta, sem lei fica uma coisa onde vão coexistir, de um lado, o excesso arbitrário, de outro, a utilização plena do chamado planejamento tributário da elisão fiscal. Então, uma sugestão concreta, lei ordinária definindo quais são os procedimentos previstos na parte final do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional para evidenciar o planejamento tributário abusivo, ou também chamado de elisão ou elusão, como queira, fiscal ilícita. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, professor Everardo.
Vamos dar continuidade às perguntas ao nosso convidado pela ordem. Estão inscritos a senadora Vanessa, depois Fátima Bezerra, Randolfo Rodrigues, tem outro, Cássio Cunha Lima, mas pela ordem tem preferência o autor do requerimento. Passa a palavra então ao senador Randolfo Rodrigues, depois a senadora Vanessa. Doutor Everardo, eu queria, primeiro, essa primeira parte das suas informações nos foram extremamente úteis, em especial pela sugestão concreta de iniciativa legislativa que nós aqui podemos fazer para o combate ao que nós estamos diagnosticando, que são crimes assentados em paraísos fiscais. Eu fico esclarecido com a preliminar que Vossa Excelência destacou ainda há pouco, caracterizando a Suíça, não deixando dúvidas sobre a caracterização da Suíça como um paraíso fiscal. Fico esclarecido porque, na semana passada, esse tema, senador, essa caracterização da Suíça foi negada aqui. Foi dito aqui pelo quem estava à mesa, em especial pelo senhor Rachid, secretário da Receita, que a Suíça não seria um paraíso. E Vossa Excelência, doutor Everardo, deixa aqui a caracterização, deixa o porquê a Suíça o é e, inclusive, nos apresenta sugestões de iniciativa legislativa nesse sentido. Então, eu inicio perguntando a Vossa Excelência o seguinte. Em uma entrevista recente, salvo juízo ao blog do jornalista Fernando Rodrigues, o senhor disse que uma conta bancária no exterior, com uma simples identificação numérica, ao invés do nome do titular, é um indício para a Receita Federal e aqui abro aspas para o senhor, de clara intenção de omissão do nome do titular. Eu lhe pergunto, isso por si só, justificaria a abertura de uma investigação fiscal? Bom, para mim só ratifico o que falei, confirmo o que falei, para dizer que é mais ou menos óbvio. Alguém que esconde a titularidade através de uma conta numérica tem alguma coisa a esconder. Ele não está querendo fazer alguma coisa razoável, né? Agora, é difícil a investigação sem a cooperação, porque justamente ela encobriu quem é o titular. Quer dizer, investigar a quem? Se não houver, da parte do outro Estado soberano, a disposição de cooperar em relação a isso, é uma tarefa que só vai ser esclarecida, senador, quando aparece um vazamento como esse. Quer dizer, é o acaso que traz a informação, justamente porque o fisco não saberia quem investigar, que pessoa estaria investigando. Portanto, é legítimo deduzir que onde estão sendo encontradas 8 mil contas de brasileiros, 8 mil correntistas brasileiros, 6 mil contas, por outros paraísos fiscais podem ter outros tantos. Não tenha a menor dúvida. Ótimo. Não tenha a menor dúvida que o caso do HSBC é apenas um caso. Não tenha a menor dúvida que existem inúmeros outros. Não preciso ir muito longe. Mais recentemente, também sendo objeto de uma denúncia feita pelo mesmo jornalista Fernando Rodrigues, tem o caso do escândalo de Luxemburgo. Luxemburgo, vejam bem que situação peculiar, com a colaboração do Estado luxemburguês. Quer dizer, não é feito apenas por instituições privadas, não. Quer dizer, a situação ficou de tal modo vexatória que a indicação de um luxemburguês para a presidência da União Europeia foi objeto de discussão por conta disso. Quer dizer, mas se for para outros, para Mônaco, Liechtenstein, Andorra, e tem uma lista enorme, vão encontrar as mesmas coisas. Fico plenamente nessa pergunta, mais uma vez, tem um